Bom, guys, depois dessa lindíssima série de hoje de PEN contra Loud, né? Um pouquinho caótica. Eu sinto, inclusive, que a PEN draftou com o Toba, tá ligado? O Toba, mas ainda assim foi o suficiente para ganhar da afinada Loud, né? O Mais Esportes, eles fizeram, né? Uma entrevista com o Titã, ó. Titã exalta a relação com cheiro e maturidade da PEN contra a Loud. Vamos entender um pouquinho melhor, mano. Isso daqui, Posso falar né? pra vocês que eles tinham muita expectativa na gente, justo, dado ao nível que a gente tem. Eu também acho que eles melhoraram, isso é fato, é um mérito deles que não pode ser tirado. Salve galera do Mais, Butcher aqui com o Titas, depois de uma vitória contra a Loud. E aí, mano, como é que você tá se sentindo? Sempre vocês escolheram a Loud, né? A galera tava meio... Cara, às vezes a Loud pode não estar jogando tão bem, mas quando é um clássico contra a PEN, às vezes os caras dão um step up, a gente viu um pouco desse step up também. Você chegou a perigar ali no final? Perigar é uma palavra forte, sim. Acho que o jogo nunca saiu do nosso controle. Eu acho que a gente tomou algumas decisões que Perigar. prejudicou o nosso jogo. Gostei dessa palavra. Principalmente também a gente entrar muito confiante na série trouxe alguns erros que a gente não poderia errar. Mas, pô, querendo ou não, os caras estavam melhor no early game, mas a gente estava, no geral, nos conceitos do jogo, muito melhor que eles. Ok. Muito foi falado, né, cara, na semana passada, você citou isso bastante na coletiva, inclusive, sobre você sentir mais pressão de performar pro Jero e etc, que a gente vê muito nos vlogs da PEN, né, esse contato que você tem com ele, o quanto ele pressiona. Você tem sentido o Jero um pouco mais, não sei se a palavra é reativo, mas mais duro nessa reta final da PEN? Você acha que isso tem a ver com um pouco de, talvez, vacilo que vocês estão tomando? Cara, o Jero ele funciona da seguinte forma. Se ele vê que a gente tá ganhando muito, ele sempre tenta apertar nós. Ele sempre tenta, tipo, puxar a orelha, ele sempre tenta tá pressionando a gente. Porque ele sente que, às vezes, a gente pode relaxar demais e não tá fazendo o trabalho que a gente tem que fazer. E quando a gente tá perdendo muito, e ele afrouxa um pouco e continua, começa desde o início e molda o time de uma forma boa. E, cara, eu acho que o jeito que ele trabalha é super ideal, assim, né, para um jogador. Ele conseguiu entender cada um também, cada característica, personalidade de cada um e o approach que ele deve ter. Então, é isso. O Gero, ele é árduo quando ele tem que ter e é tranquilo quando ele tem que ter, então... Pra você se encaixar um pouco nessa relação com o Gero, tanto você quanto os outros jogadores, vocês tiveram também que abandonar um pouco de ego, você acha? Porque... às vezes é isso, né? Você tá tomando crítica, você quer rebater. Às vezes a pessoa tá tentando te acalmar e você quer tá puto. Né? Então... Cara, eu acho que o ser humano, ele geralmente é assim, né? Quando você aponta o dedo pros outros é muito fácil, mas quando tá apontado pra você, aí já Farpachete. Você se sente na obrigação de se defender ao mesmo tempo. Sim. E eu acho que não só na questão do esporte de League of Legends, assim, em vários outros, já vi vários exemplos também, como basquete, como futebol. E levando mais por esse lado, assim, obviamente a gente teve que, não só o coach, né, o Gero, quanto os players, baixar um pouco a cabeça para entender como cada um lida com cada situação. E cara, tá super funcionando assim pra gente. Eu tô assim, feliz, né, do jeito que a gente lida com as situações, com os nossos problemas quando a gente tem. Contra a Fúria, assim, a gente foi super desrespeitoso e pô, a gente tomou hard punch por conta disso. E, cara, a gente tá tentando melhorar aí pra obviamente finalizar com o campeonato com sucesso. E passando agora para esse confronto contra a Loud, cara, vi muito nas redes, assim, até perguntei pro Kaká na coletiva, de as pessoas também que colocando, apesar da Loud ter perdido, parece que eles saem dessa série melhor do que eles chegaram, porque, né, deram um sufoco para vocês, principalmente nos early games, né, tirando ali o jogo 3. E a PEN, apesar de ter vencido, talvez tenha saído com uma visão assim pior do que quando chegou. Cara, o que eu posso falar para vocês é que eles tinham muita expectativa. Antes dele falar, já vou deixar o meu parecer aqui, viu? Eu vi muita gente falando, a Loud evoluiu muito, estou feliz com a Loud no dia de hoje, eles deram e trouxeram competitividade. Guys, que loucura é essa? A Loud tem um time de 5 velhos que não estão bem.
Eles nada mais, nada menos fizeram a mesma coisa que na semana passada. Em um jogo, eles ganharam, porque passou o draft pick, o comfort pick deles. Passou Lucian, passou Nami, passou Renekton para o robô. Isso é o tipo de coisa que foi comfort pick. Eles são 5 idosos, literalmente idosos, andam de bengala, muleta e estão mal. Aonde... Nami não, perdão. Lúcia e Milho, né? Porque Nami a PEN pegou. Aonde que isso é bom? Fala para mim. Tipo assim, entenda uma coisa. A torcida da PEN, ela pode ser criticada o que for. Mas a torcida da PEN, ela cobra muito e tem que cobrar. PEN e Loud são 2 times que você tem expectativa alta nessa LTA. Ficar contente porque essa Loud, ela melhorou 1% de 900 é bizarro. Não existe isso. Não existe isso. Tipo, não existe esse conformismo atualmente, sendo que esse time, ele é, mano, extremamente fraco. Extremamente fraco não, né? Mas ele não disputa título. Vai ser trocado no próximo split e a performance deles está muito abaixa. O Tim, por exemplo, teve Penzete, que ele comparou, né? Inclusive recebemos um donate aí para falar sobre isso, que o Tim tá jogando muito menos solo kill do que o Roamer. Tipo, aonde que isso é bom? Aonde que isso tá legal? Vou ser sincero, se essa performance que a Loud está hoje fosse da Fúria, fosse da Red, fosse do Fluxo, beleza, a gente aceita, a gente engole. Mas agora, guys, é da Loud. Desculpa, quando o assunto é PEN, Loud e LTA Sul CBLOL, eu tenho expectativa alta. Eu tô errado nisso? A Loud, equipe que foi campeã 4 vezes aí, né, de forma consecutiva, tava no mais alto nível, está performando agora loucura, tá ligado? A PEN hoje, para mim, fez drafts bem abaixo. Ou pelo menos abaixo ali, tá ligado? Só que acabou que não ficou tão nítido assim para o público os drafts abaixo deles, porque eles são bons, entendeu? E estão melhores. Agora, pensa se é Loud com Yorick, Kalista e Blitz. Eles ganhariam? Me diz. Em que mundo que essa Loud ganharia contra a PEN de Yorick, Blitz e Kalista? Nunca. Nunca. A Loud, pra Loud ganhar, tem que ser sob as circunstâncias deles, os piques deles, com a zona de conforto deles. Aí eles batem de frente e tiram 1 jogo, 2 jogos. Mas é Fearless Draft, entendeu? É Fearless Draft. Na gente, justo, dado ao nível que a gente tem. Eu também acho que eles melhoraram, isso é fato, é um mérito deles que não pode ser tirado. Mas também eu acho que é muito vista de torcedor, assim, de não ver os detalhes também das coisas que aconteceram e de não ter muito entendimento de jogo, porque dentro do jogo, assim, obviamente, teve muitas coisas que a gente fez que foi muito boa, o que a gente fez pra voltar no jogo, por exemplo, com o early game ruim. Só uma equipe madura, realmente, que sabe e entende bem do jogo vai conseguir fazer isso. Casca grossa. E não é todos que conseguem voltar, então... Eu acho que toda a nossa equipe tá de parabéns, eu tô feliz assim também com o jeito que a gente voltou no jogo. Obviamente teve a parada de muito overconfident, tá ligado? A gente tava muito confiança assim sempre dentro do jogo. O primeiro dá pra mostrar muito disso, que a gente chegou 0-4 em cima dos caras. Mas pô, a gente voltou de novo com a mentalidade que a gente tem normalmente e saiu vitorioso, cara. Acho que ninguém precisa desmerecer ninguém pra declarar quem que é bom, tá ligado? Na parada. Tipo, os caras foram bons nos momentos deles e a gente foi também melhor em várias situações. E se eles fossem de fato muito bons, eles deveriam ter ganho a série. Então acho que é o que eu penso. Cara, essa dificuldade de early game foi uma coisa específica de hoje? Foi uma coisa específica de draft? Foi algum erro que vocês cometeram no early? Acho que entraram de salto alto, né? A Loud saiu na frente e vocês, como você falou, tiveram a resiliência e punir os pequenos erros, né, que a Loud fez pra voltar pra partida. Mas esse early game chega a preocupar você no final desse dia? Cara, eu acho que não preocupa não. Todos os nossos treinos assim estão bem bons, principalmente os nossos early game, a gente sempre sai com vantagem. Eu acho que também os nossos setups assim nossos conceitos de jogo no geral, em questão de luta de objetivo, a gente olha isso bastante. Nos nossos vlogs a gente vem mostrando isso também.
E assim, a gente tem uma postura muito diferente, né? Quando a gente tá no treino do campeonato. Não tô dizendo que é pior. Sim, É melhor, inclusive. A gente tá no campeonato, pô, eu consigo ver muito mais do Romer em si, em campeonato, do que em treino, por exemplo. Inclusive, eu não sei o que vocês acharam, tá? Mas essa série de hoje, para mim, ela teve um ponto muito positivo. Eu acho que consagrou atualmente o Romer como o melhor mid laner da nossa competição. Eu acho que o único mid laner que pode bater de frente com ele e, tipo, ganhar dele atualmente é o... Como é o nome dele? O da Izuru, gente. Mireu. Ué, guys, o Romer jogou muito bem essa série. Ele foi clutch em vários momentos. Para as minhas expectativas nele, ele excedeu, tá ligado? Hoje, para mim, Romer e Mireu são os dois melhores. Só que o Mireu tem um elenco muito fraco. Então é difícil dele se sobressair, porque a Isurus está muito chumbada, tá ligado? Eu fiquei com essa sensação de que ele, mano, é o melhor mid laner hoje. Ele jogou contra a Cade, mano, ele cagou na cabeça do Kiss para mim. Não cagou, né, mas foi melhor. Consistentemente melhor. Então, nossos early game todos foram muito bons. Menos hoje. A gente deu uma decaída, obviamente, isso é claro, mas por conta de estar confiante demais, eu sinto. Então, quando é uma parada assim, é muito fácil de você lidar, muito fácil de você cuidar do não é um real problema. Isso aqui. Mano, aquele Jace só dele mais foi duas masterclass, perguntinhas. guys. Masterclass. No final você saiu, você conversou com o Takeshi, né? Consegui pegar ali o finalzinho. Teve uma resposta que deu pra ele que me chamou a atenção, né? Você falou, cara, a gente tá num nível bom o suficiente pra ganhar LTA. Mas é uma coisa que eu lembrava muito do TT falando, né? Tipo, do TT do Revolta, né? Você mesmo com certeza já falou isso, né? Principalmente na época da Red que tava ganhando. Hoje em dia não é bom o suficiente, não é só de ganhar nacionalmente. Tipo, o bom para jogadores que nem você, que já ganharam bastante, já foram para fora muitas vezes, temos condições de bater com times lá fora. E curiosamente, né, nesse split a gente não tem um confronto de LTA Norte com LTA Sul, então a gente vai direto para MSI, vai que é direto pra triste. SWC, né? Então estamos em um nível bom o suficiente para ganhar, é o suficiente para vocês? Então, sempre tem... Quando você é um cara ambicioso, você sempre vai olhar para melhoria, né? Isso é fato. Então, eu acredito que a gente está no nível bom o suficiente para conseguir bater de frente contra os times lá fora, sim. A gente também não acho. só para ganhar LTA, a gente está se mudando para isso e teve muita melhoria, sim, eu acho que da nossa parte. O Romer foi uma adição muito boa para nossa equipe e a gente sabe que a gente tem um potencial enorme. A gente faz jogos que são muito clean, que é muito difícil dos outros times conseguir fazer alguma coisa. E, obviamente, a gente não tá tão... Historicamente falando, o Brasil já ganhou contra o NA, mano, uma série? Eu não me lembro, cara. Uma série, tá ligado? Série. Quem? Contra quem? PEN contra CLG. Essa PEN contra CLG foi série ou melhor de um, mano? Eu não me lembro real. Essa foi a série em que o Double Lift ele tá de Vayne, o Kami de TF e o Double Lift ele erra a QSS? É isso? Melhor de um, tá vendo? Eu tô falando série. Minha memória, ela é muito fraca, então por isso eu pergunto para vocês. Claro que você acha, Dog, você é torcedor da PEN. Família, vocês estão com um fanatismo atualmente, tá? E não estão deixando vocês enxergarem a verdade. Essa PEN hoje tem sim nível para bater contra a LTA Norte e vencer. Contra os 3 melhores times da LTA Norte? Não. Ali é jogado e muito melhor para eles. Mas a PEN hoje bate de frente contra 100, Dignitas, Disguised, todas essas porras aí, Shopify, tá ligado? E nem soa para ganhar dessas pessoas, entendeu? Nem soa. Essa é a grande verdade. Hoje, o melhor league é da PEN. É da PEN, tipo assim, num geral, né? E tem a Cade logo ali, que pra mim é finalista já. PEN contra a Cade. Estou avisando vocês há muito tempo. Vamos ver amanhã, né? Nesse Cade contra a Fúria. Mas eu até acho que a Fúria ganha amanhã contra a Cade, tá? Eu até acredito nisso. Mas a finalíssima mesmo vai ser a Cade. A Cade vai cair para a Lauer e voltar para bater na Fúria. Pode anotar. Porque amanhã essa Fúria não vai chocar. Não vai chocar. Então eu acho que amanhã pode até ser que essa Fúria ganhe. Mas conforme for afunilando, eles perdem. Pode anotar. Consistente quanto a gente deveria estar. E eu acho que é nisso que a gente tem que focar, na questão de consistência, pra realmente verem a gente como uma equipe muito forte que consegue bater com os caras lá.
Pera, talvez eu tenha trocado o nome aqui no TDA Gay. Os times finalistas para mim é Pain e Cage. Eu falei Fúria? Pra mim é Pain e Cage. Perdão. Se eu disse Fúria, foi puro TDA Gay. Pra mim, os 2 times finalistas desse split é Pain contra Cage. E Pain com, mano, um abismo de diferença para Cage ainda assim. E vai ser a mesma coisa do que a final de 2024. A mesma coisa. Mas a gente tem jogos que são muito bons e que, se reparar detalhe, vai ver o quão forte a gente é. Uhum. E pra fechar, mano, uma pergunta mais geral, a gente tem... Geralmente a gente falava muito que o duelo de AD Carries era Titã e Root. Falou o Cage mesmo? Pois é. Né, tá sofrendo bastante, vocês puniram muito eles na bot lane, né, nessa série. Mas, cara, tanto ele quanto o Brance, quanto a Yu, Morteus, né, os principais ali, não estão chegando muito perto do nível que você está mostrando ou que você mais o Curi está mostrando. Exato. E você sempre foi um cara que também foi movido, além de outras coisas, a rivalidades. Então, como é que você está se movendo numa questão de rivalidades quando você está um passo à frente dessa galera atualmente? Eu me movo, basicamente, cara, é outro motivo, assim, vai além de rivalidade contra os caras. É uma parada entre mim e o Gero, assim, cara, eu tento impressionar mais o Gero do que qualquer outra pessoa, esse é fato. Olha! Entrevista. E também, mano, sinceramente, no momento em que eu tô vivendo hoje, eu não tenho dificuldade nenhuma com a vida fora. Pô, eu tô morando com a minha mãe, eu tô muito feliz também de estar podendo acompanhar meu filho mais perto. E, pô, assim, é uma parada que me move muito mais do que qualquer outra coisa, tá ligado? É uma parada pessoal, assim, pra mim. E além disso, obviamente eu tenho pessoas certas no momento certo pra mim. Acho que eu tô numa equipe maravilhosa, assim, tanto a Steph quanto os jogadores estão de parabéns, assim, pra mim. A gente tá fazendo um trabalho muito incrível e eu tô gostando demais do momento que a gente tá vivendo. Por isso que eu tô muito confortável. Eu acho que se depender de mim, a gente sai vitorioso. Só agradece, velho. É isso. Valeu. Tamo junto, galera. Até a... Tipo assim, isso pra mim é a maior mágica da Pain Gaming atualmente. O que o Butcher disse é totalmente verdade. Você olha para outros AD Carries e você vê outros AD Carries sendo bom e tendo potencial. Mas ainda assim, com 3 Ezinhas de distância para o Titã. Por exemplo, também, você vê outros top laners sendo bom, mas o Weiser tem 4 Ezinhas de distância em comparação aos outros top laners. Entendeu? Na série de hoje, você poderia colocar o Weiser pra esquerda, ele performava bem. Pra direita, ele performava bem. Pra cima, ele performava bem. Pra baixo, performava bem. Pro robô performar bem, tem que ser com determinado campeão, com determinado camping no top, com o jungle indo lá 24/7, com o mid indo lá 24/7. Na jungle, você pode ver o Carioca perfeitamente performar bem de Ivern, Naafiri, Xin Zhao, Sejuani, Maokai, por aí vai. Mas você só consegue ver o time performar bem de dia, embaixo de uma sombra, de uma árvore específica e, mano, num horário específico. Entendeu? Mid laner, embora eu tenha criticado muito o Roamer aí, eu só consigo ver o team com 3 personagens no máximo sendo bom. Sendo bom nível LTA, né? E sendo bom ele performar aquilo que nós esperamos dele, entendeu? O Roamer não. O Roamer, ele performou, inclusive é o cara que mais tem Champion Pool da LTA Sul, tá? Você bane a área do team, tira a Thalia, ele fica perdido. Hoje ele deu last pick contra a Jace, o Mylon até comentou, né? Matchup de Syndra contra a Jace é boa. Eu falei, nananina, não é. Porque a Syndra era boa contra a Jace anos atrás. Inclusive, quando eu jogava mid laner, essa matchup era boa. Hoje em dia, a Syndra perdeu o dano do laning phase, enquanto o Jace tem ainda consistentemente. Então, o team passou essa vergonha. Por quê? Syndra contra a Jace. A mesma coisa, Redbert só é bom para mim com uma condição. Nami. E o milho que ele mostrou ali. Mas não cria muita expectativa nesse milho, não, que ele pode errar algumas ultimates e tipo, Qzinho. Entendeu? Até mesmo o Root, hoje, é uma Laís Darla de diferença entre ele e o Titã. É uma Thaís Darla. É um fato.
Padrão Minerva, zaralhar o cara pra 2 semanas depois falar bem. Meu querido, pode ficar tranquilo. O kick dessa loud eu vou ficar ainda um bom tempo sem falar bem, viu? Eu tô já desde que começou o split e vou terminar o split assim. Talvez em 2026 eu volte a falar bem deles. A depender se o Loud Gods vai trocar o time ou não, ou continuar com 5 idosos. Mas pode ficar tranquilo, que bem dessa loud eu não falo não. Claro que vai ter algumas coisas ali individualmente que eles podem se destacar. Mas vocês precisam entender, queira vocês ou não, que a PEN hoje é a melhor equipe com os melhores jogadores, ponto. Entendeu? E isso também vem através de... A PEN como organização acredita numa filosofia hierárquica, né? Hierárquica, está certo isso? De hierarquia, em que o coach manda e os outros obedecem. A Loud não. Então a PEN hoje colhe o que eles plantaram tempos atrás. Contratei o cheiro e você vai respeitar ele nessa porra. Ah, mas eu não vou, então vaza. Mete o pé, tá ligado? Ah, mas eu não concordo. Foda-se, a sua opinião não é pertinente agora. Você quer fazer isso ou não? E é isso. Ah, mas eu vou demitir aqui o coach não sei o quê. Então vai, demite. Ah, vou demitir outro coach. Então vai, demite. Então vou demitir outro coach. Vai, demite. E assim vai, entendeu? Essa é a grande verdade. As coisas em que enxergamos a PEN PK, a Loud PK, isso nem é problema que passa na cabeça da PEN, entendeu? Por quê? Devido toda a construção ao longo desses splits. A PEN veio apanhando contra a Loud, perdendo em final, mas foi se criando essa casca grossa e hoje está aí. Mais rígido, mano, que madeira, que rocha, e são bons demais. Essa é a mais pura verdade, guys. Essa Loud morreu. Eu não sei o que vocês estão esperando para enterrar essa Loud. Eu digo e repito, podem gravar aí pra talvez eu virar corte. Não vou virar corte. Policy, não vou virar corte. Eu tô ficando maluco já com vocês acreditando nessa Loud. Parece até pessoas burras que ficam acreditando em político, tá ligado? Ah, aí chega o Chine lá na entrevista, gente, tá de boa, estamos bem no papai e mamãe, mas em MD3 vamos melhorar. Chega em MD3, a mesma merda, na verdade pior. Não, tá de boa, MD3 não foi, mas MD5 rola, nós vamos melhorar. Chega em MD5, tá aí. Os mesmos piques, a mesma forma, tudo bonitinho. Claro que o robô, ele deu o honestíssimo step-up dele, né? Adicionou alguns piques aqui, outros ali, tem a Gwen, tem a Ambessa, mas o core do time, a árvore ali, continua igual, a raiz continua igual. Relaxa, irmão, tem 3 anos que falam que a Loud morreu? Não, para de ser doido, não tem nem 3 anos que a Loud está no CBLOL. Deixa de ser esquizofrênico, dog. Ninguém fala há 3 anos que a Loud morreu, porque há 2 anos eles estavam copando tudo e destruindo tudo. Deixa de ser maluco. Há 3 anos a Loud estava nascendo lá no Free Fire. Ninguém fala que ela morreu. Para de criar narrativa falsa. Pode ir parando. Que esse papel de criar narrativa falsa aqui sou eu. É meu. Para de ter inveja de pegar o meu papel de ser mentiroso e mentir e criar narrativa falsa, tá? Ai, meu Deus do céu. Guys, digo e repito, a Loud nesse split morreu. Eu acredito muito que o Loud Gods ele vai mudar o time para o próximo split. E daí acredito nessa melhora da Loud e tudo mais, bonitinho, gostosinho, entendeu? Mas esse split aqui não dá mais não.